Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo esse áudio e está vendo esse vídeo. O meu nome é Mary Marques, do canal Mary Marques. Peço que você divulgue o canal e se inscreva. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma revelação que o Senhor me passou através de um sonho sobre o estado espiritual da igreja aqui no Brasil. Mas antes eu gostaria de deixar uma palavra em 1 Pedro 4, versículo 17, que diz assim: Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Então, igreja, eu estava no sonho, e neste sonho eu me encontrava dentro de uma igreja. Só que eu não via qual era o nome da igreja, ou a placa da igreja, porque eu me encontrava dentro dela já. E esta igreja ela estava cheia. Todos os membros daquela igreja estavam presentes naquele culto. E eu observava que todos eles estavam presentes naquele culto porque eu conseguia ver todos os jovens, todas as crianças, eu conseguia ver as irmãs do círculo de oração, pastores, evangelistas, missionários, cantores que compunham aquela igreja. Só que na visão eu andava no meio dos corredores da igreja e a igreja parecia que não me via. E eles estavam ali cultuando a Deus, falando em mistério, batiam palma, glorificavam o nome de Deus, enquanto uma cantora estava ministrando louvor. E essa cantora, igreja, ela é muito conhecida aqui no Brasil, ela é conhecida fora do Brasil e acredito que vocês tenham CD dessa moça em casa. Hoje ela não congrega mais na Assembleia de Deus, ela congrega numa outra igreja fora do Brasil. O pai dela tem uma igreja lá e ela é a cantora oficial dessa igreja lá. E essa cantora, ela estava com uma veste que revelava totalmente o corpo dela. E ela estava com uma calça leg vermelha que dava para ver todo o formato do corpo daquela moça. E ela estava com tipo bustier, que também evidenciava os seios daquela moça. E enquanto ela louvava, dizendo que estava louvando a Deus, né? Ela fazia questão de mostrar o corpo dela, evidenciar o corpo dela. E a igreja adorava, batia palma, falava em línguas estranhas, rodopiava na igreja, fazia aviãozinho. No maior Pentecoste daquela igreja, enquanto aquela moça louvava. E eu olhava para a igreja e olhava para aquela moça que estava dizendo que estava adorando a Deus, e eu não estava acreditando naquela cena. E eu olhava para os obreiros e falava: vocês não estão vendo o estado dessa moça? O jeito que ela está louvando a Deus? Deus não está recebendo este louvor. E os obreiros me ignoravam, continuavam batendo palma, falavam em língua estranha, rodopiavam na igreja, faziam aviãozinho, pulavam. Aí eu olhava para as mulheres do círculo de oração e falava a mesma coisa: vocês não estão vendo o estado em que está esta moça, as vestes desta moça? Vocês não estão vendo que Deus não está recebendo este louvor? E as irmãs do círculo de oração me ignoravam. E quando eu olhava para as irmãs do círculo de oração, elas não pareciam mulheres de Deus, mulheres nascidas de novo, pareciam mulheres mundanas. E elas estavam se alegrando com aquele louvor daquela moça, que estava com aquelas vestes e adorava, dizendo que estava adorando a Deus, evidenciava o corpo para toda a igreja, e a igreja glorificava a Deus, dizendo que estava sentindo a presença de Deus. E eu olhava para a igreja e não acreditava naquela cena. E eu, muito angustiada, teve um momento que eu olhei para o altar da igreja. E quando eu olhei para o altar daquela igreja, eu vi que todos os pastores e missionários estavam naquele altar. E aquela moça dizendo que estava adorando a Deus, e aqueles pastores, aqueles missionários, aqueles presbíteros também glorificavam a Deus, dizendo que estavam sentindo a presença de Deus e falavam em língua estranha. E quando eu olhei de novo para o altar, eu vi no meio deles o Henri Cristo. E quando eu vi o Henri Cristo no meio deles,
uma voz que vinha do céu dizia assim: eu não estou no meio desta igreja. Eu não estou aqui nesta igreja. Eles estão dizendo que eles estão sentindo a minha presença, mas eu não estou aqui. Eu não estou nesta igreja. E aquela voz repetia isso sem parar: eu não estou aqui. E o povo falava em língua estranha, e o povo pulava, e o povo gritava, batia palma, dizia glória a Deus, dizendo que estavam sentindo a presença de Deus. E aquela voz vinha do céu e dizia assim: eu não estou nesta igreja, eu não estou ouvindo este louvor, eu não estou no meio deste povo. E quando eu vi aquela cena e eu vi aquela voz, eu ia para um cantinho daquela igreja. E eu fiquei na posição de feto, é quando a gente se encolhe toda. E eu comecei a chorar. E o meu choro não era um choro natural, era um choro da alma, era um choro do espírito, porque eu gemia. Eu gemia e chorava por ver o estado em que estava aquela igreja. E aquela voz que dizia: eu não estou aqui, eu não estou no meio deste povo. E eu chorava e eu soluçava. E eu acordei chorando de verdade e soluçando de verdade, de tão real que foi aquele sonho. E foi assim que o Senhor passou a revelação no sonho. E essa foi a interpretação que o Senhor deu. Que muitas igrejas aqui no Brasil estão adorando, estão glorificando, estão falando em línguas estranhas, estão ministrando louvor, estão ministrando a palavra, e o Senhor está dizendo: eu não estou no meio de vocês, porque aonde não se prega o arrependimento, aonde não se prega conserto, santidade, aonde não se prega novo nascimento, eu ali não estou. Eu não estou no meio de vocês. Vocês estão pregando um falso Cristo, porque aquele Henri Cristo no altar significa e simboliza um falso Cristo, porque toda igreja que não fala contra o pecado, não prega contra o pecado, está pregando um falso Jesus, está pregando um falso Cristo, porque quando Jesus, ele veio aqui nesta terra, ele pregou o reino dos céus, ele não pregou o reino desta terra, ele não pregou prosperidade, ele não pregou vida aqui nesta terra, ele pregou arrependimento, santidade, ele pregou novo nascimento. E todas as igrejas do Brasil que não têm pregado a verdade, não têm pregado santidade e arrependimento, estão pregando um falso Cristo, e Cristo não está no meio desta igreja. Deus não está no meio desta igreja, ele não tem recebido este louvor, esta adoração, ele não está no meio deste povo. E se Deus não está no meio deste povo, então quem é que está no meio deste povo? Se Deus não está no meio deste povo, que língua estranha é essa que este povo está falando, diz o Senhor. Foi essa interpretação que o Senhor me passou através deste sonho. Foi esta revelação que o Senhor me passou a respeito do estado espiritual das igrejas aqui do Brasil. Você, pastor, você que é dirigente de uma igreja, você missionário, você evangelista, você tem por obrigação de pregar o arrependimento, pregar a verdade, pregar a justiça, novo nascimento, santidade, porque é isso que vai fazer com que as pessoas, elas possam ter o direito de entrar no reino dos céus, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E se você, meu amado, meu querido, que tem uma igreja, se você que tem um rebanho nas suas mãos e você não tem pregado a verdade, saiba que o Senhor vai requerer isso das tuas mãos, porque nós não devemos pregar o reino desta terra. Nós não devemos pregar o evangelho horizontal, mas nós devemos pregar o reino de Deus. As pessoas precisam aprender e entender que Jesus Cristo, ele veio com a única missão de morrer na cruz para salvar o homem do seu pecado e livrá-lo do inferno e da morte. É esse o recado que o Senhor deixa através desta revelação, através deste sonho que eu tive. Então eu quero dizer para você, que você reflita nessa revelação que o Senhor me passou, e o Senhor tem me passado outras revelações a respeito da igreja, das igrejas evangélicas aqui do Brasil. Que você reflita, meu irmão, vá orar,
Vá buscar intimidade com Deus novamente, vá buscar visão espiritual, porque estas coisas estão acontecendo dentro das igrejas, porque se perdeu a visão espiritual, se perdeu a intimidade com Deus, e é por isso que o pecado entrou dentro da igreja e está dentro da igreja, e nós abraçamos este evangelho como se fosse o evangelho correto, com naturalidade nós temos abraçado, enquanto as pessoas estão morrendo e se desviando dentro da igreja. Nós temos um grande número de pessoas desviadas dentro da igreja, dizendo que está sentindo a presença de Deus, e Deus está dizendo: eu não estou no meio de vocês. Então é este o recado, é esta revelação, este sonho que eu compartilho com você. O meu nome é Mary Marques, e compartilhe este sonho, compartilhe esta visão, e se inscreva no meu canal e nos ajude, eu e o grupo de evangelismo Semeadores da Paz, a divulgar a palavra de Deus. E os abençoo no nome de Jesus.